Capítulo 15. O mapa. No saco, havia uma folha de papel arrancada de um caderno escolar de anotações, dobrada 4 vezes, e uma folha mais espessa, de papel de rascunho, com esboços a lápis dos túneis. Era exatamente isso que Artyom esperava encontrar no envelope de um mapa e a chave para decifrá-lo. Enquanto atravessava correndo a Avenida Kalinine para chegar à estação de Somolenskaya, ele nem teve tempo de pensar no que poderia estar dentro do saco que Daniel lhe entregará. Talvez uma solução milagrosa para um problema aparentemente sem solução ou algo capaz de afastar de VDNKH e de todo o metrô uma ameaça incompreensível e inexorável. Uma mancha vermelho acastanhada espalhava-se no meio do papel que continha as explicações. O papel, colado com o sangue do Brahmani, precisaria ser amolecido com algum líquido para revelar sua mensagem e tratado com muito cuidado para não danificar as instruções detalhadamente escritas nele. Parte número I túnel. D6 e instalações intactas e até cerca de 400 mil metros quadrados. Smash e não está funcionando bem e imprevisível e as palavras saltaram à vista de Artyom. Destacando-se das linhas horizontais, fundiram-se em uma só, mas seu significado permaneceu completamente incompreensível para o jovem. Desistindo de tentar dar sentido à mensagem, ele a entregou a Melnik. O saqueador pegou o papel com todo o cuidado e fixou nele sua atenção, com uma expressão de cobiça. Não pode ser só isso, murmurou depois. É tudo um disparate. Eles não poderiam ter deixado de perceber algo assim. Melnik virou o papel, olhou para o verso e, em seguida, começou novamente a ler desde o início. Eles guardaram segredo. Não disseram aos oficiais, murmurou, enquanto Artyom, mal entendendo o que ele dizia, esperava pacientemente por explicações. Mas, na verdade, não é surpresa. Você mostra algo assim a eles, e eles pensam que é algo antigo. Mas será que não perceberam de verdade? É uma falha. Bem, vamos assumir que está certo. Isso significa que eles devem ter verificado. Isso ajuda? Perguntou Artyom, finalmente, cansado de esperar. Se tudo o que está escrito aqui for verdade, então há motivo para esperança, respondeu o saqueador, com um aceno de cabeça. Do que se trata? Eu não entendi nada. Melnik não respondeu imediatamente. Leu a mensagem mais uma vez até o fim, ficou pensativo por alguns segundos e só então começou. Eu já tinha ouvido falar disso. Sempre houve lendas no ar, mas, no metrô, há milhares delas, como você sabe. E nós também vivemos de lendas, não apenas de pão. Sobre a universidade, sobre o Kremlin e sobre a polis, é impossível distinguir o que é verdade daquilo que foi imaginado em torno de uma fogueira na estação de Plochad Ilisha. Então, veja bem. Em geral, havia rumores de que, em algum lugar de Moscou ou nos arredores, uma unidade de mísseis havia sobrevivido. É claro que isso não podia ter acontecido. Instalações militares são sempre os primeiros alvos. Mas os rumores indicavam que ela não foi atingida, não foi vista ou foi esquecida, e que, portanto, uma unidade dessas realmente sobreviveu intacta. Contava-se até que alguém conseguiu chegar lá a pé, viu alguma coisa, que os mísseis estavam cobertos por um oleado novo, nos hangares. É claro que, no metrô, eles não poderiam ser usados, não se pode atingir o inimigo em uma profundidade dessas. Então, se estavam lá, e era melhor deixá-los. E o que os mísseis têm a ver com o nosso problema? Perguntou Artyom, surpreso, colocando os pés no chão e sentando-se na cama. Os escuros chegaram a VDNKH vindos do Jardim Botânico. O caçador suspeitava que eles tinham entrado no metrô vindos da superfície naquela área. É lógico assumir que eles vivem lá. Aliás, existem duas versões. Segundo a primeira, eles vêm de um local semelhante a uma colmeia, por assim dizer, não muito longe da entrada do metrô. Segundo a outra, na verdade, não existe colmeia, e os escuros vêm de fora da cidade. É claro que surge a pergunta, por que não foram vistos em nenhum outro lugar? Isso não é lógico. Mas talvez seja uma questão de tempo. A situação, em geral, é a seguinte, se eles vierem de um ponto mais distante, não conseguiremos fazer nada. Podemos destruir os túneis além de VDNKH ou mesmo além de Prospect Mira, mas, mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão outras entradas. Barricarmos-nos no metrô será nossa única opção, fechando-nos hermeticamente no subsolo e esquecendo a possibilidade de retorno à superfície, subsistindo para sempre com porcos e cogumelos. Como saqueador e com o que sei, posso dizer com certeza que não conseguiremos sobreviver assim por muito tempo. Mas, e se houver uma colmeia, e ela estiver nas proximidades, como o caçador pensou?
Mísseis? Perguntou Artyom, finalmente. Um disparo de 12 mísseis com ogivas de fragmentação contendo explosivos de alta energia, que tem um raio de ação de 400.000 metros quadrados, olhou Melnik. Vários disparos desses sobre o jardim botânico irão transformá-lo em poeira. Mas você acabou de dizer que isso era uma lenda, e objetou Artyom. Bem, os brahmanes dizem que não é, e respondeu o saqueador, acenando com a folha de papel, e aqui até se explica qual caminho devemos tomar para encontrar essa unidade militar. Mas também diz que parte do material está inoperante. Como podemos chegar lá? D6. Refere-se a D6 aqui. Metrô 2. Indica a localização de uma das entradas. E afirma que o túnel parte dali para essa instalação militar. Mas também sugere que pode haver obstáculos imprevistos no metrô 2. Os observadores invisíveis? Lembrou-se Artyom de uma conversa que tinha ouvido. Os observadores? Isso é um completo disparate sem sentido, respondeu Melnik, fazendo uma careta. A unidade de mísseis também era uma lenda, e retrucou Artyom. E continuará sendo uma lenda até que eu a veja com meus próprios olhos, retorquiu o saqueador, seco. Onde fica a entrada para o metrô 2? Diz aqui, na estação de Mayakovskaya. Mas é estranho. Nunca ouvi falar disso, e já estive em Mayakovskaya várias vezes. O que faremos agora? Perguntou Artyom, curioso. Venha comigo, respondeu o saqueador. Você vai comer e descansar, e eu vou pensar no assunto. Amanhã conversamos. Só quando Melnik mencionou comida, Artyom percebeu o quanto estava faminto. Ele pulou no chão frio de ladrilhos e estava prestes a calçar as botas quando Melnik o interrompeu com um gesto. Deixe as botas e suas roupas e coloque-as naquela caixa. Serão limpas e desinfetadas. Também irão examinar sua mochila. Naquela mesa, há calças e um blusão para você vestir. A estação de Somolenskaya parecia sombria. Tinha um teto semicircular e arcadas estreitas apoiadas em paredes maciças revestidas com mármore que, em tempos, fora branco. Apesar das colunas falsas decoradas, que pareciam sustentar os arcos, e do estuque bem conservado, que tornava a parte superior das paredes mais elegante, tudo acentuava a impressão inicial de austeridade. Somolenskaya parecia uma cidadela muito cercada, onde os defensores decidiram decorá-la ao próprio gosto, conferindo-lhe uma aparência ainda mais severa. A parede dupla de cimento com portas de aço maciço, junto às entradas dos túneis, e as posições de tiro protegidas revelavam que seus habitantes tinham bons motivos para temer por sua segurança. Havia poucas mulheres na estação, e todos os homens andavam armados. Quando Artyom perguntou diretamente a Melnik o que havia acontecido ali, ele apenas balançou a cabeça com uma expressão vaga e respondeu que não havia nada de extraordinário naquela estação. Mesmo assim, a sensação de tensão não abandonava Artyom. Era como se todos estivessem esperando por algo. As tendas de mercadorias estavam alinhadas no centro do átrio, enquanto as áreas de passagem junto às arcadas permaneciam desobstruídas, como se prontas para uma evacuação de emergência. As zonas de habitação estavam concentradas entre as arcadas, aproveitando os espaços disponíveis. No meio das plataformas, onde ficavam os acessos às linhas, guardas observavam continuamente os túneis nas extremidades. O silêncio quase total reforçava a atmosfera de tensão. As pessoas falavam em voz baixa, quase sussurrando, como se temessem atrair algo perturbador vindo dos túneis. Artyom tentou recordar o que sabia sobre Somolenskaya. Teria vizinhos perigosos? Não. De um lado, a linha conduzia a bem iluminada e segura Polis, o coração do metrô. Do outro, a estação Kievskaya, que ele ouvirá dizer ser habitada por pessoas comuns, semelhantes às que já havia encontrado. Na tenda central, funcionava uma espécie de refeitório. Aparentemente, a hora do jantar já tinha passado, pois poucas pessoas ainda estavam sentadas nas mesas rústicas. Melnik instalou Artyom em uma delas e logo voltou com uma tigela de caldo cinzento, fumegante. Apesar da aparência pouco apetitosa, Artyom provou sob o olhar confiante do saqueador e só parou quando a tigela ficou vazia. O sabor era surpreendentemente bom, embora ele não conseguisse identificar exatamente os ingredientes. Enquanto terminava a refeição, Artyom observou o ambiente ao redor. Na mesa ao lado, dois homens conversavam calmamente. Apesar de usarem blusões acolchoados, havia algo neles que fez Artyom imaginá-los em trajes protetores e armados. Um dos homens trocou um olhar com Melnik. Não disseram nada, mas ele olhou para Artyom com aparente indiferença antes de retomar a conversa com seu companheiro.
Depois de alguns minutos em silêncio, o homem se levantou e aproximou-se da mesa de Melnick. Inclinando-se, perguntou em voz baixa: "O que faremos em relação a Kivskaya?" "Está ficando muito bem, Artyom", interrompeu Melnick, de repente. "Vá descansar. A terceira tenda é para visitantes. A cama já está pronta. Eu mesmo cuidei de tudo. Ainda vou ficar aqui um pouco, preciso conversar com o pessoal." Com uma sensação desagradável, como se tivesse sido mandado para a cama para não ouvir as conversas dos adultos, Artyom obedeceu, embora contrariado, e dirigiu-se para a saída. Pelo menos, consolou-se, poderia explorar a estação sozinho. Agora, tendo a oportunidade de observar tudo mais de perto e com atenção, Artyom percebeu outros detalhes. O átrio estava completamente limpo, sem os objetos inúteis e o lixo que eram praticamente inevitáveis na maioria das outras estações. Além disso, Smolenskaya parecia maior e dava a impressão de não ser habitada. De repente, Artyom lembrou-se de um desenho em um livro de história que mostrava um acampamento das legiões romanas, e tudo organizado com simetria rigorosa, tendas voltadas para todas as direções, sem elementos supérfluos, sentinelas em posições estratégicas, e entradas e saídas bem controladas. Contudo, ele não conseguiu passear pela estação por muito tempo. Após perceber os olhares desconfiados e vigilantes dos habitantes, Artyom logo entendeu que estava sendo observado e achou melhor se retirar para a tenda dos visitantes. Na tenda, encontrou uma cama de campanha já preparada e, em um canto, um saco plástico com seu nome. Deixando-se cair sobre a cama, cujas molas rangiam, abriu o saco e viu seus pertences da mochila. Vasculhou até encontrar o livro infantil que havia trazido da superfície. Perguntou-se se teriam examinado seu pequeno tesouro com um contador Geiger. Provavelmente o dosímetro teria dado sinais de alerta ao ser aplicado no livro, mas Artyom preferiu não pensar nisso. Ele folheou algumas páginas, observando as imagens levemente desbotadas e amareladas, adiando o momento de encontrar novamente sua própria fotografia. Era realmente sua? Independentemente do que acontecesse com ele, com a VDNKH ou com o resto do metrô, Artyom sabia que precisaria retornar à sua estação para perguntar a Sukhoi quem são essas pessoas na foto. Essa é minha mãe ou não? Ele levou a fotografia aos lábios antes de colocá-la de volta entre as páginas do livro, que guardou com cuidado junto a seus pertences. Por um momento, a imagem trouxe-lhe a sensação de que, pouco a pouco, as peças de sua vida estavam se encaixando. Pouco depois, ele adormeceu. Quando Artyom acordou e saiu da tenda, demorou a perceber como a estação havia mudado. Restavam apenas cerca de 10 tendas de todo o conjunto habitacional. O restante estava destruído ou queimado. As paredes estavam cobertas de fuligem, esburacadas por balas, e o estuque caía do teto em grandes pedaços espalhados pelo chão. Líquidos negros, com aspecto sinistro, escorriam pela plataforma, prenúncio de algo catastrófico que se aproximava. Quase ninguém permanecia no átrio, exceto uma menina que brincava com seus brinquedos perto de uma tenda. Na outra plataforma, de onde partia uma escada para uma saída, ouviam-se gritos abafados. Apenas 2 lâmpadas de emergência ainda funcionavam, iluminando parcialmente o espaço sombrio. A metralhadora que Artyom havia deixado ao lado da cama desaparecera. Procurando em vão por entre as tendas, resignou-se ao fato de que teria que seguir desarmado. O que teria acontecido? Artyom quis perguntar à menina, mas, ao vê-lo, ela começou a chorar, tornando impossível qualquer tentativa de comunicação. Ele a deixou sozinha, afogada em suas lágrimas, e atravessou a arcada com cautela para examinar o átrio. A primeira coisa que chamou sua atenção foram as 3 letras de bronze fixadas na parede de mármore à sua frente, VNKH, onde deveria estar a letra D, havia um traço preto. Uma rachadura profunda atravessava toda a inscrição, ferindo o mármore. Artyom sabia que precisava investigar o que estava acontecendo nos túneis. Se as estações haviam sido conquistadas, ele precisava entender a situação detalhadamente antes de pedir ajuda aos aliados do Sul, para explicar claramente o perigo que se aproximava. A escuridão no túnel era tão intensa que Artyom mal conseguia ver além de alguns passos à frente. Das profundezas, vinham sons estranhos e pesados, emitidos com violência. Ele sabia que seria insano avançar sem uma arma. Quando os sons cessaram por um momento, Artyom ouviu a água borbulhando no chão, fluindo ao redor de suas botas e correndo em direção à VDNKH, de onde ele havia acabado de sair. As pernas vacilaram e se recusaram a ir mais longe. Uma voz dentro de si avisava-o repetidamente que era perigoso continuar, que o risco era muito grande e que, de qualquer forma, ele não conseguiria distinguir nada naquela escuridão.
Cedendo a essa voz, Artyom, como se fosse um boneco de corda, ainda deu mais um passo à frente. A escuridão ao seu redor tornou-se absoluta, e Artyom perdeu completamente a visão. Dentro de si, surgiu uma sensação estranha, como se seu corpo tivesse desaparecido. Restava apenas um eco, uma ligação com o que havia sido, enquanto sua mente continuava consciente. Mesmo assim, Artyom continuou caminhando, mas os sons que vinham daquela direção não pareciam ficar mais próximos. Além disso, começou a ouvir outros sons, passos arrastados, idênticos aos que ele já havia ouvido antes em seus sonhos, embora não conseguisse lembrar onde ou em que circunstâncias. A cada passo que se aproximava, um terror negro e gelado invadia seu coração, gota a gota. Várias vezes, incapaz de suportar o medo, ele se virou, pensando em voltar para a estação. No entanto, sem conseguir enxergar as travessas entre os trilhos na escuridão, acabou caindo, convencendo-se de que o fim era inevitável. Transpirando, ele nem percebeu que havia caído da cama durante um sonho. Sua cabeça estava pesada, pulsando com dor entre as têmporas. Passou alguns minutos no chão até finalmente acordar, sem conseguir se levantar de imediato. Quando sua mente se libertou do torpor, os últimos vestígios do pesadelo desapareceram, e ele não conseguiu lembrar com clareza do que havia sonhado. Levantando a cortina, espiou para fora. Não viu ninguém, exceto os guardas, o que era natural, pois ainda era noite. Respirando fundo várias vezes e inalando o ar úmido habitual, voltou para a tenda e para a cama. Espreguiçou-se e dormiu profundamente, sem mais sonhos. Melnik o acordou. Vestido com uma jaqueta isolante de gola levantada e calças militares cheias de bolsos, o saqueador parecia pronto para partir a qualquer momento. Usava o mesmo boné preto de sempre e havia colocado 2 grandes sacos no chão, que Artyom achou reconhecer. Com a bota, Melnik empurrou um dos sacos em direção a ele. Toma, disse. Botas, roupa, uma mochila e armas. Troque o calçado e se prepare. Não precisa usar nada de proteção, porque não vamos à superfície. Mas leve com você. Partimos em meia hora. Para onde vamos? Perguntou Artyom, ainda meio adormecido, piscando os olhos e tentando conter um bocejo. Para Kievskaya. Se aguentar, seguimos pelo círculo até Beloruskaya e, depois, para Mayakovskaya. Aí veremos. Apronte-se. Melnik sentou-se em um banco no canto e, tirando do bolso um pedaço de jornal, fez um cigarro, observando Artyom de tempos em tempos. Nervoso sob o olhar vigilante, Artyom arrumou suas coisas com algumas hesitações. Após 20 minutos, estava pronto. Sem dizer nada, Melnik levantou-se, pegou a mochila e dirigiu-se à plataforma. Artyom olhou ao redor e o seguiu. Passaram por uma das arcadas e seguiram em direção aos trilhos. Subindo uma escada de madeira que havia sido colocada no acesso, Melnik acenou para o guarda e começou a caminhar rumo ao túnel. Foi só então que Artyom percebeu como as entradas para os túneis eram diferentes. Na plataforma que dava para Kievskaya, parte do caminho estava bloqueada por uma construção de concreto com aberturas estreitas para armas de fogo. Havia também uma grade de metal impedindo a passagem, onde estavam posicionados 2 guardas. Melnik trocou algumas frases curtas e ininteligíveis com eles, e um dos guardas destrancou a grade e a empurrou. No túnel, ao longo de uma das paredes, corria um tubo isolante preto, do qual pendiam lâmpadas fracas a cada 10 ou 15 metros. Embora a iluminação fosse fraca, era um luxo para Artyom. Após 300 metros, o tubo terminava, dando lugar a outro posto de vigilância. Os guardas ali não usavam uniforme, mas pareciam muito mais sérios do que os militares de polis. Reconhecendo Melnik de vista, um deles acenou com a cabeça e permitiu sua passagem. Na borda da área iluminada, Melnik pegou uma lanterna na mochila e a ligou. Após mais algumas centenas de metros, ouviram vozes e avistaram a luz de várias lanternas. Num movimento quase imperceptível, a Kalashnikov de Melnik, que até então estava pendurada em seu ombro, apareceu em suas mãos. Artyom seguiu seu exemplo. Era mais uma patrulha de Somolenskaya, destacada para uma área mais distante. 2 homens robustos, armados, discutiam com 3 mercadores. Os guardas usavam gorros bordados e dispositivos de visão noturna presos ao peito. Apesar de 2 dos mercadores estarem armados, era evidente que eram apenas comerciantes, carregando grandes fardos de roupas e um mapa do túnel. Normalmente, mercadores eram aceitos em todas as estações, mas parecia que não eram bem-vindos em Somolenskaya. Tudo bem, só estamos de passagem, disse um dos mercadores, tentando argumentar. Vejam, calças jeans de ótima qualidade.
Até ofereço um par, propôs outro, buscando negociar. No entanto, os guardas permaneceram intransigentes, e, após serem ameaçados de expulsão, os mercadores decidiram recuar. Melnik fez um sinal para Artyom, e ambos seguiram em direção a Kievskaya, mantendo distância dos mercadores. Quando passaram pelos guardas, um deles acenou novamente para Melnik em silêncio. Uma estação de alta segurança? Perguntou Artyom, curioso, logo depois de passarem pela barreira. O que significa isso? Volte e pergunte, respondeu o saqueador secamente, encerrando qualquer outra pergunta que Artyom pudesse querer fazer. Embora Melnik e Artyom estivessem tentando manter distância dos comerciantes que seguiam à frente, o som de suas vozes parecia cada vez mais próximo e, de repente, cessou. 20 passos adiante, foram surpreendidos por feixes de lanternas iluminando seus rostos. Ei! Quem está aí? O que querem? Gritou alguém nervosamente, e Artyom reconheceu a voz de um dos comerciantes. Calma. Deixem-nos passar, não vamos incomodar. Estamos indo para Kievskaya, respondeu o saqueador com uma voz suave, mais clara. Vocês podem ir na nossa frente. Deixamos vocês passarem. Não precisam vir respirando no nosso cangote, responderam os comerciantes, escondidos na escuridão, após trocarem algumas palavras. Melnik deu de ombros, aborrecido, e avançou despreocupadamente. O trio de comerciantes os esperava a cerca de 30 metros à frente. Quando viram Melnik e Artyom se aproximarem, abaixaram suas cargas ao chão como um gesto de cortesia, afastaram-se e os deixaram passar. Como se nada tivesse acontecido, o saqueador continuou andando, sem parar, mas Artyom percebeu que seu jeito de caminhar mudou. Agora, ele pisava em silêncio, como se quisesse abafar o som de suas passadas. Apesar de os comerciantes terem recomeçado a segui-los imediatamente, Melnik não olhou para trás nenhuma vez. O próprio Artyom conteve, por algum tempo, talvez uns 3 minutos, o desejo de virar o rosto, mas acabou cedendo à curiosidade. Ei! Ouviu uma voz tensa chamá-los. Esperem! O saqueador parou. Artyom começou a se sentir intrigado. Por que Melnik estava tão disposto a ceder aos caprichos de comerciantes sem importância? Eles estão fazendo toda essa encenação por causa de Kievskaya ou porque estão protegendo Polis? Perguntou um dos comerciantes, aproximando-se. Claro que é por causa de Kievskaya, respondeu Melnik, e Artyom sentiu um leve toque de ciúmes. O saqueador nunca quis explicar nada a ele. Ah, consigo entendê-los. Kievskaya está começando a assustar. E está certo. Esses guardas meticulosos vão ter muito trabalho em breve. Todo mundo vai começar a fugir de lá. Quem vai sobreviver nessa estação? Melhor levar um tiro, e resmungou o comerciante mais magro. Como se você não tivesse corrido das armas. Protestou outro, com desdém. Não banque o herói. E você também não fez muito, e retrucou o magro. O que está acontecendo, afinal? Questionou Artyom, sem se conter. Os comerciantes olharam para ele imediatamente, como se a pergunta fosse tão óbvia que até uma criança saberia a resposta. O saqueador manteve-se em silêncio. Assim como os comerciantes, continuaram caminhando em silêncio por mais algum tempo. Talvez fosse pelo prolongado silêncio ou pela estranheza dele, mas Artyom desistiu de esperar explicações. Quando decidiu que não se importaria mais com os comerciantes, o magro finalmente falou, com relutância. Os túneis para Parque Pobed estão logo à frente. Os outros dois, ao ouvir o nome da estação, se aproximaram um do outro, parecendo até que uma corrente de ar gelado havia percorrido o túnel, ameaçando desmoronar as paredes. Melnik também estremeceu, como se tentasse se aquecer. Artyom nunca tinha ouvido falar de Parque Pobed e não se lembrou de nada associado a essa estação. Então, por que aquela menção o deixou inquieto? O que está acontecendo? A situação piorou? Perguntou o saqueador, com uma expressão preocupada. O que sabemos? Somos pessoas comuns. Passamos por lá às vezes. Fiquem lá e entendam, e resmungou o comerciante barbudo. As pessoas desaparecem, e disse o comerciante corpulento, baixinho. Muita gente tem medo e foge por causa disso. Nunca dá para saber se alguém desapareceu ou fugiu por vontade própria, e isso assusta ainda mais quem fica. Todos os túneis estão amaldiçoados, declarou o magro, cuspindo no chão. Mas os túneis estão bloqueados, disse Melnik, como se constatasse um fato. Estão bloqueados há 100 anos, e daí? Bem,
Se forem estranhos à estação, é melhor entenderem. Todo mundo sabe que os túneis causam medo e que as pessoas têm medo deles, mesmo que tenham sido destruídos e bloqueados 3 vezes seguidas. E todos podem sentir isso na pele assim que chegam lá, até mesmo o Sergei Shaki. O homem magro apontou para o mercador barbudo. Exatamente, confirmou o desgrenhado Sergei, fazendo o sinal da cruz, sem motivo aparente. Mas os túneis estão vigiados, não estão? Perguntou Melnik. As patrulhas passam por lá todos os dias, respondeu o mercador barbudo, com um aceno de cabeça. E já pegaram alguém? Ouviram alguma coisa? Quis saber o saqueador. Como poderíamos saber? O mercador fez um gesto de impotência. Nunca ouvi falar disso. Mas eles continuam tentando. E o que dizem os moradores? Melnik insistiu. O mercador magro não respondeu, fazendo um gesto vago, mas Sergei olhou para trás e disse, em um sussurro audível, que é a cidade dos mortos. E novamente fez o sinal da cruz. Artyom teve vontade de rir. Já tinha ouvido muitas histórias, fábulas, lendas e teorias sobre os locais onde os mortos habitavam no metrô. Das almas que vagavam nos canos e tubos ao longo das paredes dos túneis até uma porta para o inferno que estavam escavando em uma das estações. Agora, era a vez de Park Pobê de ser uma cidade dos mortos. Mas a corrente de ar que parecia um fantasma realmente tirou sua vontade de rir. Apesar do casaco quente, ele sentiu frio. O pior de tudo era o silêncio de Melnik. Ele não fazia mais perguntas. Artyom esperava que seu companheiro estivesse apenas zombando da ideia absurda. O restante do caminho foi percorrido em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A via estava completamente tranquila e deserta, além de seca e desimpedida, mas, apesar disso, a sensação de algo sinistro os aguardando ficava mais forte a cada passo. Quando chegaram à estação, essa sensação tornou-se ainda mais intensa, como uma torrente de águas subterrâneas, incontrolável, gelada e turva. O medo dominava a estação, perceptível desde o primeiro momento. Seria essa a Kirskaya Soalheira ou que o homem do Cáucaso, que estivera preso com ele em uma cela fascista, mencionara? Ou seria outra estação com o mesmo nome, localizada no ramal de Filhovskaya? Não se podia dizer que a estação estava mal conservada ou que seus habitantes haviam fugido. Havia até muitas pessoas, mas Kirskaya dava a impressão de não pertencer a elas. Pareciam apenas se manter juntas por necessidade. As tendas estavam encostadas às paredes e umas às outras, ocupando o centro do átrio. Não havia espaço suficiente entre elas, desrespeitando as normas de segurança contra incêndios. As pessoas pareciam apavoradas com algo mais perigoso que o fogo. Quem passava desviava os olhos de Artyom, evitando contato com os recém-chegados. Até mesmo saíam de seu caminho, como insetos fugindo para as frestas do chão. A plataforma, cercada por arcos baixos e circulares em ambos os lados, descia por escadas rolantes em uma extremidade e subia por uma pequena escadaria em outra, onde havia uma passagem lateral para outra área da estação. Havia carvão em brasa em vários pontos, e o cheiro de carne assada era tentador. Uma criança chorava em algum lugar. Apesar de estar à beira do que os mercadores chamavam de Cidade dos Mortos, Kirskaya parecia viva. Após uma despedida apressada, os companheiros de viagem de Artyom e Melnik desapareceram pela passagem lateral. O saqueador, observando cuidadosamente os dois lados, seguiu resolutamente por uma das passagens. Era evidente que ele já estivera ali antes. Artyom não entendia por que Melnik fez tantas perguntas detalhadas aos mercadores sobre a estação. Estava tentando entender a situação real? Ou identificar possíveis espiões? Eles pararam por alguns segundos na entrada de uma instalação oficial. A porta estava destruída, mas do lado de fora havia um guarda. Parecia ser uma autoridade local, calculou Artyom. Um homem mais velho, muito bem barbeado e com o cabelo penteado, se aproximou do saqueador. Ele usava um velho uniforme azul do metrô, desgastado e desbotado pelas lavagens, mas surpreendentemente limpo. Era evidente que ele sabia se cuidar, mesmo na estação. O homem cumprimentou Melnik levando 2 dedos à testa. Artyom não entendeu o motivo do gesto, que parecia mais uma paródia de uma saudação formal. O tom não era exatamente respeitoso, mas irônico. Bom dia, disse ele, com uma voz profunda e agradável. Bom dia, chefe, respondeu o saqueador, com um sorriso. 10 minutos depois, os 3 estavam sentados em um gabinete aquecido, bebendo um dos melhores chás de cogumelos. Desta vez, Artyom não foi excluído, como temia.
Permitiram que ele permanecesse durante a conversa, que tratava de assuntos bem sérios. Infelizmente, ele não entendeu nada sobre o tema discutido entre Melnick e o chefe da estação, que o saqueador chamava de Arkady Semyonovich. Melnick começou perguntando sobre um homem chamado Tretiak, e, em seguida, quis saber se havia mudanças nos túneis. O chefe respondeu que Tretiak havia deixado a estação para tratar de assuntos pessoais, mas que deveria voltar em breve, sugerindo que esperassem por ele. Depois disso, discutiram detalhes de alguns acordos que Artyom não conseguiu compreender. Ele apenas ficou sentado com eles, bebendo o chá quente, cujo cheiro de cogumelos o fazia lembrar de sua própria estação, enquanto observava ao redor. Kievskaya, claramente, já havia visto dias melhores. Nas paredes do gabinete, havia tapeçarias ruídas pelas traças, mas seus desenhos ainda eram visíveis. Em vários lugares, logo acima das tapeçarias, estavam pendurados esboços a lápis das conexões entre os túneis, emoldurados em ouro. A mesa onde estavam sentados parecia uma antiguidade, e Artyom ficou imaginando quantos saqueadores foram necessários para trazê-la de um apartamento abandonado e quantos líderes da estação poderiam ter pago por ela. Em uma das paredes, havia pendurado um sabre escurecido pelo tempo e, ao lado, uma pistola de aparência pré-histórica, obviamente incapaz de disparar. No canto mais distante do gabinete, sobre um armário, havia um enorme crânio branco, pertencente a algum animal que Artyom não conseguiu identificar. Não há absolutamente nada nos túneis, dizia Arkady Semyonovich, balançando a cabeça. Mantemos a vigilância apenas para acalmar as pessoas. Você já esteve lá e sabe que ambas as linhas foram bloqueadas a cerca de 300 metros da estação. Não há nenhuma chance de alguém aparecer por ali. É apenas superstição. Mas as pessoas realmente estão desaparecendo? Insistiu Melnick, franzindo a testa. Estão desaparecendo, confirmou o chefe, mas ninguém sabe para onde. Eu acredito que elas simplesmente estão indo embora, fugindo. Não temos barreiras nas passagens, e ali, se ele apontou para as escadas com um gesto, há uma cidade inteira. As pessoas podem ir para onde quiserem. Para o Círculo ou Filyovskaya. Dizem que a Hansa está permitindo a entrada de pessoas da nossa estação. E do que essas pessoas têm medo? Medo de quê? Não sei. Talvez do fato de outras pessoas estarem desaparecendo. É um círculo vicioso, disse Arkady Semyonovich, com um gesto de impotência. É estranho, comentou Melnick, com uma expressão desconfiada. Bem, enquanto esperamos por Tretiak, vamos conversar com os guardas. Apenas para conhecê-los melhor e evitar problemas com os de Somolenskaya. De acordo, respondeu o chefe, assentindo. Vão até a terceira tenda, onde mora Anton. Ele é o comandante do próximo turno. Digam que eu os enviei. O interior da tenda com o número 3 pintado na entrada era barulhento. 2 garotos, talvez com cerca de 10 anos, brincavam no chão com cartuchos de munições de armas automáticas. Com eles, havia uma jovem que observava os irmãos com curiosidade, mas sem participar da brincadeira. Uma mulher de meia idade, bem arrumada e usando um avental, cortava fatias de um alimento que Artyom não conseguiu identificar para o jantar. O ambiente era aconchegante, e na tenda pairava um aroma delicioso de comida caseira. Anton saiu, mas sentem-se e esperem um pouco, sugeriu a mulher, com um sorriso cordial. Os garotos observavam os recém-chegados com atenção, até que um deles se dirigiu a Artyom. Você tem cartuchos de balas? Perguntou ele, com um olhar sério. Oleg, pare imediatamente de pedir coisas. Repreendeu a mãe, sem interromper o que estava fazendo. Para a surpresa de Artyom, Melnick colocou a mão em um dos bolsos das calças, procurou por algo e mostrou alguns cartuchos fora do comum, de formato oblongo, que claramente não eram destinados à sua Kalashnikov. Fechando o punho e fazendo os cartuchos tilintarem, o saqueador ofereceu o tesouro ao garoto. Os olhos dele se iluminaram, mas ele não teve coragem de estender a mão para pegar os cartuchos. Pode ficar com eles, disse o saqueador, piscando o olho e deixando os cartuchos na mão já estendida da criança. Agora é que eu vou ganhar. Olhem como são grandes. Vão ser Spetsnaz! Exclamou o garoto, com uma expressão de felicidade. Ao vê-los brincar, Artyom percebeu que os 2 garotos organizavam os cartuchos em filas idênticas, como se fossem soldadinhos de chumbo. Ele próprio já brincara desse jeito, embora tivesse a sorte de possuir soldadinhos de chumbo de verdade, que vinham de várias coleções. Quando a batalha no chão já estava adiantada, chegou o pai dos 2 garotos. Era um homem baixo e magro, com o cabelo loiro escuro ainda molhado.
Vendo os visitantes, acenou com a cabeça em silêncio e, sem falar, ficou a olhar fixamente para Melnick. Papá, trouxeste mais cartuchos? Oleg agora tem mais do que eu porque deram para ele uns bem grandes. Protestou outro garoto, puxando o pai pela perna das calças. Foi o chefe da estação que nos disse para virmos, se explicou o saqueador. Vamos acompanhá-lo na vigilância dos túneis. Como reforços. Mais reforços para quê? Objetou, num murmúrio, o dono da casa, cujo rosto, no entanto, se suavizou. O meu nome é Anton. Vamos comer primeiro, e depois vamos. Sentem-se. E apontou para os sacos cheios que serviam de cadeiras na tenda. Apesar da resistência dos visitantes, ambos acabaram por compartilhar da refeição apresentada numa tigela fumegante, cujo conteúdo era acompanhado por tubérculos que Artyom não conseguiu identificar. Ele ainda olhou para Melnick, com uma expressão de dúvida, mas o saqueador espetou o garfo em um dos tubérculos e levou-o à boca com um gesto confiante, começando a mastigar. No rosto, normalmente inexpressivo, refletiu-se uma expressão aparentemente satisfeita, e isso foi o suficiente para encorajar Artyom. No sabor, os tubérculos eram completamente diferentes dos cogumelos, parecendo mais doces e até gordurosos. O jovem comeu sua porção em poucos minutos. No começo, até quis perguntar o que estavam comendo, mas depois pensou que seria melhor nem saber. Estavam saborosos, e isso bastava. Em alguns lugares, até consideravam um petisco os cérebros dos ratos. Papá, posso ir convosco na patrulha? Perguntou o garoto a quem Melnick oferecerá os cartuchos, depois de comer metade da sua porção e espalhar o restante pelas bordas do prato. Não, Oleg, já sabes que não, respondeu o dono da casa, com a testa franzida. Olhe Zenka. Que história é essa de ir na patrulha? Exclamou a mãe, agarrando o filho pela mão. Estás a pensar o quê? Isso não é coisa para rapazes pequenos. Que queres dizer com isso de rapazes pequenos, mãe? Retorquiu Oleg, com uma voz rouca, observando os visitantes com uma expressão perturbada. Nem penses nisso. Queres pôr-me fora de mim? A mãe já estava levantando a voz. Pronto, está bem, resmungou a criança. Mas assim que a mãe se dirigiu para o outro lado da tenda, para pegar algo mais para colocar na mesa, Oleg puxou a manga do pai e sussurrou-lhe. Da última vez, levaste-me. A conversa já acabou. Replicou Anton, com ar severo. Pronto, não interessa, e resmungou Oleg, mais para si mesmo do que para os outros, e com uma voz tão baixa que quase não ouviram. Tendo acabado de comer, Anton levantou-se da mesa e abriu uma caixa de metal que estava no chão, trancada, de onde tirou uma velha AK-47 do exército, perguntando. Vamos. O turno de hoje é curto, se virou-se para a mulher, dentro de 6 horas já estou de volta. Melnick e Artyom se levantaram imediatamente. O pequeno Oleg olhou, desesperado, para o pai e se mexeu no assento, com uma expressão inquieta, mas optou por ficar calado. Na entrada da escuridão do túnel, já na extremidade da plataforma, estavam 2 guardas sentados no chão, com as pernas penduradas, enquanto um terceiro bloqueava a passagem, olhando para o túnel. Na parede, estavam impressas as palavras A Confederação de Arbat. Bem-vindos. As letras já estavam quase apagadas, e era evidente que ninguém as repintava há muito tempo. Os 3 homens conversavam em voz baixa e até se censuravam se algum deles elevasse a voz. Além de Melnick e Artyom, Anton estava acompanhado por mais 2 homens da estação. As expressões de ambos eram sombrias, e sem pronunciarem palavra, lançaram olhares de desagrado para os 2 visitantes. Artyom não ouviu os nomes deles. Depois de trocarem impressões breves com os 3 guardas que protegiam a entrada, os integrantes da patrulha desceram para a linha e começaram a avançar lentamente. Os arcos circulares do túnel eram perfeitamente convencionais nessa área, e as paredes pareciam não ter sofrido os efeitos do tempo. Apesar da aparente normalidade, a sensação desagradável causada pelo que os mercadores haviam dito tomou conta de Artyom assim que o jovem colocou os pés nos trilhos. Um medo sombrio e inexplicável emergiu das sombras para encontrá-lo. Na linha, tudo estava silencioso. Ouviam-se algumas vozes humanas à distância, e parecia provável que fosse outra patrulha. O posto de vigilância que encontraram era um dos mais estranhos que Artyom já havia conhecido. Alguns homens estavam sentados em sacos cheios de areia. No centro, havia um forno de ferro e, um pouco distante, um balde de combustível líquido. Apenas as chamas,
cuja claridade escapava pelas fendas do forno, e a luz trêmula de um lampião a querosene, pendurado no teto, iluminavam os rostos dos guardas. O ar estagnado do túnel fazia o lampião balançar levemente, dando vida própria às sombras dos homens sentados de costas para o túnel, imóveis. O ar também irritava os olhos. Ao verem a patrulha chegar, os guardas se levantaram e ergueram as mãos, protegendo os olhos da luz intensa das lanternas dos recém-chegados, preparando-se para retornar à estação. Então, como foi? Perguntou Anton, tirando uma porção de combustível do balde para reavivar o fogo. Como sempre, e respondeu o guarda mais velho com um sorriso sombrio. Vazio. Silencioso. Silencioso, e Fungou-e, colocando seus pertences nas costas, começou a caminhar de volta para a estação. Enquanto os substitutos colocavam as mochilas junto ao fogo, ficando de pé, Melnick se voltou para Anton. Vamos avançar mais um pouco para ver o que há adiante? Não há nada para ver. Está tudo bloqueado, e já vi isso umas 100 vezes. Ouça, se quiser ir, o túnel está interrompido a 15 metros daqui, disse Anton, apontando por cima do ombro na direção de Parque Pobede. O túnel estava, de fato, parcialmente destruído no ponto onde havia sido bloqueado. O chão estava coberto de pedras e terra, o teto havia desmoronado em alguns lugares, e as paredes ruíram, tornando o espaço ainda mais estreito. De um lado do túnel, a entrada deformada de escritórios desconhecidos, cuja utilidade era um mistério, parecia um buraco negro, e no final, os trilhos enferrujados desapareciam em uma pilha de blocos de cimento misturados com terra e fragmentos de carvão. Os canos e tubos que corriam pelas paredes também terminavam nesse monte de destroços. Iluminando a parte destruída do túnel com a lanterna e sem encontrar qualquer passagem ou abertura, Melnick deu de ombros e voltou-se para a porta deformada. Apontou a lanterna para o interior e espiou, mas não passou da soleira. Nenhuma alteração na segunda linha? Perguntou a Anton, virando-se para o posto de vigilância. Está do mesmo jeito de 10 anos atrás, respondeu Anton. Ficaram em silêncio por mais algum tempo. Quando apagaram as lanternas, restava apenas a luz do fogo no forno de ferro e a chama diminuta protegida pelo vidro sujo de fuligem do lampião. A escuridão ao redor parecia mais densa. Os guardas se aproximaram o máximo possível do forno. Os raios amarelados que escapavam pelas fendas afastavam a escuridão, e o calor do fogo combatia o frio, permitindo uma respiração mais livre. Artyom já estava cansado do silêncio, e a necessidade de ouvir algum som o levou a vencer sua timidez. Nunca estive na sua estação, e disse a Anton, clareando a voz. Não entendo por que mantém um posto de vigilância aqui, se não há nada no túnel. Além disso, nem olham naquela direção. Por quê? Ordens superiores, e explicou Anton, dizem que é exatamente por estarmos de serviço aqui que nada acontece. O que há depois da área bloqueada? Imagina-se que seja o túnel, e Anton fez uma pausa, olhando para trás, na direção do túnel destruído. Que leva a Parque Pobede. Alguém vive lá? Anton não respondeu, limitando-se a balançar vagamente a cabeça. Ficou em silêncio, mas depois respondeu com um pouco mais de vivacidade. Falando de forma geral, você não sabe nada sobre Parque Pobede? Nem esperou Artyom responder. Só Deus sabe o que há lá agora, mas antes era uma estação dupla, enorme, uma das mais recentes, continuou. De qualquer forma, dizem que era uma estação de luxo, bem profunda, ao contrário das outras estações mais novas. E as pessoas lá deviam ter uma vida maravilhosa. Mas isso não durou muito. Depois, o túnel desmoronou. Como isso aconteceu? Perguntou Artyom. Dizem, e Anton lançou um olhar rápido para os outros, que o túnel simplesmente cedeu. Ou foi mal projetado, ou roubaram materiais de construção, ou algo do tipo. Mas já faz tanto tempo que ninguém lembra ao certo. Bem, ouvi dizer que as autoridades locais explodiram as 2 linhas, comentou um dos guardas. Ou estavam em conflito com Parque Pobede e outra coisa. Talvez tivessem medo de que Parque Pobede os dominasse com o tempo. Mas aqui em Kirskaya, vocês sabem quem mandava naquela época, gente que só sabia vender frutas no mercado. Tipos durões, sempre prontos a resolver as coisas. Uma caixa de dinamite neste túnel, outra mais adiante, longe da estação deles, e pronto. Sem derramamento de sangue e problema resolvido. E depois, o que aconteceu? Perguntou Artyom, curioso. Bem, não sabemos, porque já estávamos deste lado na época, e começou Anton, mas o guarda mais falador o interrompeu. O que poderia ter acontecido?
Todos morreram. Vocês têm que entender que, quando uma estação é isolada do metrô, não se sobrevive por muito tempo. Os filtros entopem, os geradores falham ou há algum alagamento. E não dá para subir à superfície agora. Ouvi dizer que, no começo, eles ainda tentaram desobstruir os escombros, mas desistiram. Quem trabalhava aqui na época disse que ouviam gritos pelos canos. Mas até isso parou. O guarda tossiu e estendeu as mãos para o forno. Depois de aquecer as mãos, olhou para Artyom e continuou. Nem foi uma guerra. Quem luta assim? Eles tinham mulheres, crianças, idosos. Era como uma cidade inteira. Para quê? Simplesmente porque não queriam dividir o que tinham. E parece que nem conseguiram matar ninguém, então. Você perguntou o que existe além dos escombros. O que existe lá é a morte. Anton balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Melnik olhou atentamente para Artyom e quase abriu a boca, como se quisesse acrescentar algo, mas mudou de ideia. Artyom, já sentindo frio, aproximou-se mais do forno. Tentou imaginar como seria viver em uma estação cujos habitantes acreditavam que os trilhos levavam diretamente a um território dominado pela morte. O jovem começou a entender que o estranho serviço de vigilância no túnel interrompido era mais um ritual do que uma necessidade. Quem eles estavam tentando deter, sentados ali? Quem conseguiriam impedir de entrar em Kievskaya e no restante do metrô? O frio aumentou, e nem o forno de ferro nem o casaco quente que Melnik lhe dera eram suficientes para afastar o clima gelado. De repente, o saqueador virou-se para o túnel que levava a Kievskaya e levantou-se, ouvindo atentamente, como se tentasse descobrir o que a escuridão poderia revelar. Artyom percebeu em segundos o que o preocupava. Passos rápidos e leves ecoavam, cada vez mais próximos, e à distância, uma luz de lanterna balançava de um lado para o outro, como se alguém estivesse correndo e pulando pelos dormentes para chegar até eles. O saqueador agachou-se, encostando-se à parede do túnel, apontando sua metralhadora para a luz. Anton levantou-se calmamente, também olhando para a escuridão, e sua postura tranquila deixava claro que não esperava perigo vindo daquela direção. Melnik acendeu sua lanterna, e a escuridão recuou, relutante. A cerca de 10 metros, no meio dos trilhos, uma pequena figura frágil apareceu, com os braços levantados. Papai, papai. Sou eu, não atire. Era a voz de uma criança. O saqueador apontou o facho da lanterna naquela direção e, estremecendo, se levantou. A criança aproximou-se rapidamente do forno, olhando para os próprios sapatos com um ar embaraçado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou o pai, preocupado. Não. Só queria estar com você. Já não sou mais uma criança pequena para ficar sentado na tenda com a mamãe. Como você chegou aqui? Há guardas lá atrás. Menti. Disse que a mamãe tinha me mandado vir até você. Era o tio Petya, e ele me conhece. Só me disse para não olhar para nenhuma das passagens laterais e chegar rápido aqui, e então me deixou passar. Preciso falar com o tio Petya novamente, e prometeu Anton, solenemente. E agora pense em como vai explicar isso para sua mãe. Não vou deixar você voltar sozinho. Posso então ficar com vocês? A criança não conseguiu conter sua alegria e começou a saltitar. Anton afastou-se um pouco, sentando o filho nos sacos de areia aquecidos. Tirou o casaco e estava prestes a colocá-lo sobre o garoto, mas a criança preferiu ir para o chão. Tirou do bolso o que havia trazido e desdobrou um pano no chão, sobre o qual arrumou alguns cartuchos de balas e outros objetos diversos. Sentou-se ao lado de Artyom, que teve a oportunidade de observar melhor os pertences do menino. O objeto mais interessante era uma pequena caixa de metal com uma minúscula manivela. Quando Oleg segurava a caixa em uma mão e girava a manivela com a outra, ela emitia uma melodia simples e repetitiva, acompanhada de sons metálicos. Era divertido encostá-la em outro objeto, porque este começava a vibrar, amplificando o som várias vezes. O forno de ferro proporcionava o melhor efeito, mas não era possível deixar a caixa perto dele por muito tempo, pois esquentava rapidamente. A experiência tornou-se tão interessante que Artyom quis tentar ele mesmo. Isso não é nada! Exclamou o garoto, entregando a caixa quente para Artyom enquanto soprava os dedos queimados. Vou te mostrar um truque depois, prometeu, em tom conspiratório. A meia hora seguinte passou lentamente. Artyom, ignorando os olhares entediados dos guardas, continuava girando a manivela da caixa de música e ouvindo a melodia, enquanto Melnik conversava em voz baixa com Anton, e a criança brincava no chão com os invólucros de balas.
A melodia da pequena caixa de música era bastante monótona, mas de certo modo hipnotizante, e era impossível parar de tocá-la. Mas não entendo, e disse o saqueador de repente, levantando-se do saco onde estava sentado. Se ambos os túneis foram demolidos e estão sendo vigiados, para onde vocês acham que foram as pessoas que desapareceram? E quem disse que tudo acontece nos túneis? Anton respondeu, olhando-o de cima a baixo. Além disso, existem passagens para outras linhas, pelo menos 2, que levam a Smolenskaya. Acho que tem gente usando nossas crenças supersticiosas. E que superstições! Exclamou o guarda que havia falado sobre a explosão do túnel e as pessoas que ficaram do outro lado. A maldição da nossa estação foi parar de crescer por causa de Parque Pobedi. E todos nós seremos amaldiçoados por viver aqui. E você, Sanic, está confundindo as coisas, e interrompeu Anton, irritado. As pessoas estão fazendo perguntas sérias, e você fica espalhando suas histórias. Vamos dar uma volta, e disse Melnik. Vi algumas portas no caminho e uma saída lateral. Quero dar uma olhada. Em Smolenskaya, as pessoas também estão assustadas. E Kolpakov ficou interessado pessoalmente. Ah, agora ele está interessado? Anton sorriu, com amargura. Até na polis já se perguntam o que está acontecendo aqui. O saqueador tirou do bolso uma folha de jornal dobrada. Artyom já tinha visto esses jornais antes. Em uma das passagens havia uma cesta onde era possível comprá-los, mas custavam 10 balas, e pagar tão caro por uma folha de papel mal impresso com boatos não parecia valer a pena. Mas Melnik, ao que parecia, não se arrependia do preço pago. No papel amarelado e grosseiramente cortado, havia vários textos curtos reunidos sob o título Notícias do Metrô. Um dos textos vinha até com uma foto em preto e branco, com o título Desaparecimentos misteriosos continuam em Kievskaya. Dizem que erva ruim não destrói a colheita, comentou Anton, pegando o jornal com cuidado e alisando-o com as mãos. Certo, vamos nessa. Vou te mostrar as passagens laterais. Vamos agora? O saqueador acenou afirmativamente com a cabeça. Anton levantou-se, olhou para o filho e disse: Já volto. Comporte-se bem, mesmo sem eu por perto. Virou-se para Artyom. Cuide dele, pode ser. Assim que o pai e Melnik se afastaram um pouco mais, Oleg levantou-se de um salto, tirou a caixa de música das mãos de Artyom com um olhar travesso e correu em direção ao túnel bloqueado. Lembrando-se de que o menino era agora sua responsabilidade, Artyom olhou, constrangido, para os outros membros do grupo, acendeu a lanterna e foi atrás de Oleg. Mas o garoto, ao contrário do que Artyom temia, não tentou explorar o que havia além da porta deformada e ficou parado junto aos destroços. Veja o que acontece agora, disse Oleg. Ele começou a escalar as pedras, alcançando os canos e quase desaparecendo na pilha de destroços. Depois, exibiu a caixa de música, encostou-a no cano mais próximo e girou a manivela. Ouça! Exclamou. O cano começou a vibrar, ecoando a música, e, de repente, o metrô encheu-se com a melodia simples e melancólica que a caixa estava tocando. O garoto encostou o ouvido no cano e, como se estivesse encantado, continuou a girar a manivela, extraindo sempre os mesmos sons da caixa metálica. Depois, parou por um instante, escutou com um sorriso de felicidade e saltou da pilha de destroços, estendendo a caixa de música para Artyom. Toma, tenta você! Gritou. Artyom conseguiu imaginar como a melodia poderia mudar ao passar pelos canos ocos de metal. Mas os olhos brilhantes da criança o convenceram a não estragar a diversão. Ele encostou a caixa no cano, apoiou o ouvido no metal frio e começou a girar a manivela. A música ressoou com tanta intensidade que Artyom quase recuou a cabeça. Não entendendo as leis da acústica, ele não conseguia compreender o milagre o que amplificava a melodia frágil da pequena caixa. Depois de girar a manivela por mais alguns segundos e tocar a breve música mais 3 vezes, acenou para Oleg. É incrível. Ouça de novo! Exclamou o garoto, rindo. Não toque, só ouça. Artyom deu de ombros, olhou para o posto de vigilância para ver se Melnik e Anton já haviam voltado, e novamente encostou o ouvido no cano. O que poderia ouvir agora? O vento? O eco assustador que preenchia o túnel entre Alexienskaya e Prospekmira? De uma distância inimaginável, atravessando camadas de entulho, pedra e terra, sons abafados chegaram até ele. Vinham da direção de Parque Pobedi. E não havia dúvida de sua origem. Artyom ficou imóvel, escutando, enquanto sentia um frio subir pelo corpo e entendia que estava ouvindo algo impossível de música.
Alguém, ou alguma coisa, a vários quilômetros de distância, estava reproduzindo a melodia melancólica da caixa de música, nota por nota. Não era um eco, um músico desconhecido errar em algumas partes e encurtar uma nota, mas o motivo continuava completamente reconhecível. E já não parecia um som abrupto, mas algo mais. Uma vibração? Ou alguém cantando? Um coro indistinto de vozes? Não, era como um zumbido, uma espécie de vibração. O que é isso? Está tocando? Perguntou Oleg, sorrindo. Silêncio. Ainda estou ouvindo. O que é? Murmurou Artyom, rouco, mal abrindo os lábios. Música. O cano está tocando. Explicou o garoto, com simplicidade. A sensação de melancolia e opressão que aquele canto estranho causava em Artyom não parecia afetar o menino. Para ele, era apenas um jogo divertido, e ele jamais imaginaria perguntar como era possível ouvir uma melodia vinda de uma estação isolada do resto do mundo, cujos habitantes desapareceram de repente há mais de uma década. Oleg voltou a subir na pilha de pedras, pronto para brincar novamente com a caixa. Mas Artyom, subitamente tomado por um medo inexplicável, e não apenas por si, mas também pelo menino, agarrou sua mão e, ignorando os protestos, arrastou-o de volta para junto do forno. Covarde! Covarde! Gritou Oleg. Só as crianças acreditam nessas histórias. Que histórias? Perguntou Artyom, parando e fitando-o nos olhos. As de que levam as crianças que vão ouvir os canos nos túneis. Quem os leva? Artyom o arrastou para mais perto do forno. Os mortos. A conversa terminou. O guarda que falará sobre a maldição levantou-se e os olhou de tal forma que as palavras ficaram presas na garganta de Artyom. A aventura acabou a tempo. Anton e o saqueador estavam voltando ao posto de vigilância e traziam mais alguém com eles. Artyom apressou-se em colocar o garoto de volta no lugar onde estava antes. O pai havia pedido para cuidar de Oleg, não para ceder aos seus caprichos. E quem sabe no que Anton poderia acreditar se soubesse daquilo? Desculpem-nos, nos atrasamos, disse Anton, sentando-se no saco de areia ao lado de Artyom. Ele não se comportou mal, não é? Artyom balançou a cabeça, esperando que o garoto tivesse o bom senso de não se gabar da aventura. Oleg, no entanto, parecia ter entendido bem a situação e voltou a organizar os invólucros em seu campo de batalha com um olhar fascinado. O terceiro homem que chegou com Anton e Melnik era magro, quase calvo, com um rosto magro e olheiras, e Artyom não o conhecia. Aproximando-se do forno por um instante, o homem acenou para os guardas e permitiu que Artyom observasse atentamente, mas não disse uma palavra. Então, Melnik fez as apresentações. Este é Tretiak, e disse a Artyom. Ele vai nos acompanhar. É um especialista em mísseis.